Olá, boa noite. Meu nome chama Antonilde Ferreira da Silva. Vou contar um pouquinho da minha história. É, Quando eu era criança, eu tinha meu papai que ele cuidava muito bem da gente, né? Ali, na medida do possível, lógico, né? E teve tempos que meu pai morreu, né? Meu pai morreu, acho que eu tinha base de uns 6, 7 anos, quando meu pai morreu. E aí, minha mãe ficou lá um tempo lá na casa do meu pai e depois a gente foi para outro interior e minha mãe conheceu um cara mais jovem do que ela que se ajuntou ali com ela ali, né? E que ali muitas pessoas aconselhavam ela em relação ao rapaz que ela tava tendo um relacionamento, né? Que as pessoas falavam para ela que o cara não estava interessado nela, né, por ele ser tão jovem, mas sim nas filhas que ela tinha, né, que a gente já era mocinha já, né, ali tudinho, e aí mãe não acreditava, né, nas pessoas. E aí minha mãe foi morar com ele, a gente teve que ir junto, né, que a gente era de menor, infelizmente. E aí a gente foi morar lá com ela. E passou um tempo, ele começou a perseguir a mim, a perseguir minha irmã. E ao longo do tempo que ele começou a perseguir, ele começou a abusar tanto de mim ali como da minha irmã. E isso foi muito tempo, né? Que ele ficou fazendo esse tipo de coisa e que a gente chegou a falar para minha mãe também. E nossa mãe não acreditava na gente, nem em mim, nem na minha irmã. Falava que era mentira, que o cara não fazia nada dessas coisas. E aí, tá bom. E aí a gente foi ali contando pra ela. Aí teve um dia que ela falou assim: então tá bom, vamos marcar um dia pra gente pegar o cara, tá bom? E aí foi um dia que aconteceu, um dia à noite, eu tava deitado, minha irmã também tava deitado lá, e minha mãe, quando ele levantou da cama para ir até onde eu, né, que eu era da frente, que dormia lá na frente do quarto dela, e aí ela veio e riscou o isqueiro na cara dele. E falou assim para ele assim: o que você tá fazendo aí? E ele falou pra minha mãe que estava caçando um rato, né? E minha mãe falou pra ele: eu sei qual é o rato que você tá caçando. Porém, minha mãe largou o cara e porém tudo isso já tinha acontecido com a gente, né? Que ele abusou realmente de mim e da minha irmã. E aí a gente perdeu o sentido da vida, a gente achou que a vida não tinha mais sentido, né? É, que ali o que a gente tinha, né, de valioso, a gente perdeu, né? Que era a nossa virgindade ali, né? E aí então, minha irmã, minha irmã caçou lá um marido, né, que é o marido dela, que é pai dos 4 filhos dela, né, morreu um, ela tem 3 agora, né? E aí viveu com ele. E eu fui morar com outra mulher, né? Que é a Dona Lindalva, que eu considero como minha mãe mesmo, verdadeira. E ali cuidou de mim muito tempo, né? Cuidou também do meu irmão. E depois de um tempo eu saí de lá, né? Engravidei do João Paulo, que é o meu filho, que vai fazer 16 anos. E depois desse tempo, eu me casei, né? Arrumei um homem numa fazenda que eu estava trabalhando lá, né? Que é o pai da minha filha. Fiquei 3 anos com ele. Fiquei 3 anos com ele. E aí aconteceu umas coisas, né? Que eu não quero falar. Aí depois de 3 anos, eu me separei dele. E eu fiquei um tempo na minha cidade lá, trabalhando lá no hotel que tinha lá. E depois desse tempo que eu fiquei lá, eu vim pra cá, pra São Paulo. Arrumei um homem aqui também em São Paulo. Me juntei com ele, garantiu que para mim buscar meus filhos, queria me ajudar. E depois que eu fui buscar o João Paulo e a Mariana, tinha base de uns 5, 6 anos por aí. É, Depois de um tempo, 2, 3 meses, ele me largou e eu fiquei dentro de casa, sem trabalhar e ter que pagar aluguel para poder criar os meus filhos.
Só que eu deixava João Paulo e Mariana dentro de casa e ia procurar emprego na rua, que foi o tempo que eu achei um emprego na churrascaria. Trabalhei lá durante 4 anos de saladeira. E aí, depois que eu arrumei esse emprego, fui arrumar uma pessoa para cuidar dos meus filhos. E, e aí, depois desse tempo, meus filhos estão aqui comigo, graças a Deus por isso. Superei essa história de dor, essa história que eu não gosto de contar muito, mas eu tenho certeza que outras pessoas também passam por isso, né? E até eu chegar aqui no CIE de Itaquera. Por quê? Porque eu não sabia ler, não sabia escrever, e meu sonho era aprender a ler. Não era nem tanto escrever, mas aprender a ler. E quando eu cheguei aqui, eu aprendi a escrever, aprendi a ler, e aprendi várias coisas na minha vida que me tornou ser essa mulher que eu sou hoje, firme e forte e feliz. Por ter conseguido tá até aqui tá até aqui hoje. E eu desejo para muitas mulheres que talvez passou o que eu passei, para lutar, que a gente consegue e a gente é firme. Consegue superar. E sempre superar. E essa é minha história de vida.